E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só o que saiu. Até eu fiquei meio abismado agora, mas vamos lá. Atletas olímpicos de Tóquio devem reconhecer os riscos fatais em meio ao coronavírus. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles estão por conta, sua própria conta em risco, caso venha disputar as Olimpíadas. Se morrer, não pode chorar, não tem indenização, não tem nada. Tá? Basicamente é só resumo da ópera, mas vamos lá. Organizadores das Olimpíadas de Tóquio neste verão planejam exigir que os atletas reconheçam que podem enfrentar riscos à saúde ou morte causados por infecções do coronavírus ou pelo calor do Japão se competirem nos Jogos, revelou um documento detalhado, detalhando suas condições de participação. O Comitê Olímpico Internacional inclui tais riscos em termos de responsabilidade que deve ser assinado pelos atletas, estipulando que eles participem dos jogos sob sua responsabilidade, segundo uma cópia lida. O plano é extraordinário, uma vez que o COI não mencionou especificamente tais riscos na isenção para os Jogos de Verão e Inverno realizados pelo menos desde 2008, embora alguns ocorressem em meio a temores de doenças infecciosas e poluição do ar. Poluição do ar, vocês já sabem qual país aqui da Ásia que é. Né? Não preciso nem citar o nome, porque se eu citar o nome do país aqui da Ásia, vão me chamar de um monte de nome. Tá? É só falar em relação de vacina também que me xingam de um monte de nome. Então se eu falar o nome desse país, vou me xingar também. Então vou me isentar de falar. Mas você já sacou qual país que é, né? As últimas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, foram realizadas enquanto muitos estavam preocupados com o Zika vírus, transmitido pelo mosquito, o que levou vários participantes a desistirem dos Jogos. Em 2010, os Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver avançaram em meio à preocupação do surto global da gripe suína. Durante uma conferência online com a presença de oficiais olímpicos e atletas na quinta-feira, Lana Haddad, chefe das operações do COI, disse que o formulário de inscrição para os Jogos de Tóquio foi atualizado para incluir considerações relacionadas ao coronavírus, ao abordar preocupações levantadas por um membro do Comitê de Atletas dos Estados Unidos. Como você deve ter acompanhado as notícias ao redor do mundo, nenhum governo, nenhuma autoridade de saúde pode ou vai assumir garantias contra as infecções. Este é um risco que todos nós carregamos, diz Haddad. Isso realmente é para fornecer transparência e garantir o consentimento informado dos participantes dos jogos. Sim, até porque se haver a morte de alguns deles aqui no Japão, não haverá indenização. E olha que a indenização do Japão é alta, hein? 44 milhões, se eu não estou enganado, é 44 milhões e 100, tá? Mil ienes. Imagina 44 milhões de indenização, é muita grana. Imagina se esse povo resolve morrer aqui no Japão. Então o Japão falou que não. O formulário para atletas e dirigentes olímpicos que pretende que eles cumpram as várias regras dos jogos, que devem começar no dia 23 de julho, após o adiamento de um ano. As regras incluem aqueles relativas à Carta Olímpica e regulamentos antidoping. Com a pandemia do coronavírus longe do fim, muitos especialistas médicos expressaram preocupação com a realização dos Jogos no Japão, que envolverão dezenas de milhares de atletas, técnicos, oficiais, funcionários de apoio e membros da imprensa de todo o mundo. Embora o COI tenha prometido manter os jogos seguros, mesmo durante a crise global, suas diretrizes coronavírus, chamadas de manual, também afirma que os participantes devem ser responsáveis por sua decisão de participar. Até porque eu vou levantar alguns aspectos aqui agora. Tá? Por quê? Só para não perder o contexto. Você vê que eles estão falando, você está por sua conta e risco. Por que eles falam isso? Porque o comitê organizador aqui no Japão, eles pediram, para os governadores aqui do Japão que cedessem alguns leitos,
separassem alguns leitos para os atletas olímpicos caso eles ficassem doentes de coronavírus aqui no Japão. Aí houve um coro unânime dos governadores falando não. Por quê? Porque mal tem leitos para as próprias pessoas aqui do Japão. E vai ter que reservar leitos para os bonitões que vêm disputar as Olimpíadas. Não tem lógica. Tá? Não faz lógica. É a mesma coisa. O Brasil está com crise do coronavírus também. Tem muitos lugares que estão com quase 100% de leitos com a capacidade cheia. Imagina se eles fazem um evento olímpico no Brasil e ter que separar leitos para os atletas. Faz lógica o negócio, sendo que o povo está... Não faz lógica. Tá? Então eu achei muito certo. Tá? Mas de qualquer maneira os governadores falaram, não, nós não vamos separar. Tá? E nisso o Comitê Olímpico aqui do Japão ficou assim, e agora? O que nós vamos fazer? Né? Porque se um atleta ficar doente, o que nós vamos fazer com ele? E se morrer, que repercussão que vai dar? Então você já sabe por que eles mudaram as regras do jogo no Comitê Olímpico Internacional, né? A carta de responsabilidade. Confiamos que as medidas traçadas mitigarão os riscos e o impacto da participação nos jogos e contamos com seu apoio para cumpri-las, afirma a segunda edição da cartilha lançada em abril. Eles usam a palavra mitigar, tá? Mitigarão os riscos. Para quem não sabe, para quem sabe eu peço minhas desculpas, mas tem muitas pessoas que assistem o canal e não sabem o que significa a palavra mitigar, tá? Eu vou explicar agora, até porque eu quero que as pessoas aqui do canal entendam o que está sendo passado para elas. Eu quero que as pessoas entendam. E isso é o intuito do canal, é comunicação. Eu falar e a pessoa do outro lado entender. Se ela não entendeu, não houve comunicação. Tá? Não foi passada a informação, porque a pessoa não entendeu. Tá certo? Então, vamos lá. O que é mitigar? Mitigar nada mais é que o risco nunca vai deixar de existir. Tá? Mas você pode tomar certas precauções para diminuir o risco, mas ele nunca vai deixar de existir. Essa palavra ela é muito usada no meio da economia, tá? Em economistas e os profissionais da tecnologia da informação. O que é? Pessoas que trabalham com a parte tecnológica, com internet, parte de programação. Programação tem bastante também nesse ramo e etc. Tá? Por quê? No caso da economia, no caso da Bolsa de Valores, determinadas palavras que certas pessoas falam, ou sazonalidade, no caso o tempo, ou eventos externos, podem fazer as bolsas de valores caírem ou subirem. Tá? Então existe esse risco da bolsa cair e tomar um prejuzão muito grande. E para evitar esse prejuzão muito grande, eles podem mitigar, né, seus investimentos a certos produtos, tá? Certas bolsas, a certos grupos. Então diminui seu risco de tomar prejuízo financeiramente. É a mesma coisa na parte da internet. Todo mundo sabe que existem ataques de hackers, etc. na internet. Não é bem hackers, né? São mais crackers, né? Aquele que quer fazer mal, ele é chamado de cracker, tá? O hacker já é outra categoria. O hacker é aquele que faz certos ataques, eventos, mas é para fim de pesquisa, até porque depois ele mostra o resultado, tá? Geralmente mostra o resultado, entra em contato com as companhias falando, ó, se você está com risco assim, assim, assado. Só que ele não prejudica, tá? Ele não prejudica a pessoa que foi atacada. O cracker não. O cracker ele prejudica mesmo. Ele vende os dados, ele pede resgate, etc. É um grande erro que a mídia faz. Tá? A mídia sempre falando que é culpa dos hackers, hacker. Não. Tá? Já estou fazendo essa ressalva aqui porque eu sou da área de informática também. Né? Eu sou formado em gestão de tecnologia da informação. Então já dá para você ter ideia. Tá? Então já estou passando isso aqui para você aprender certo. Que muitas grandes mídias passam o termo errado, os cabeçudos. E todo mundo engole isso.
tá? Isso não está certo, mas vamos lá, continuando aqui. Então você aprendeu o que é a palavra mitigar, né? No entanto, apesar de todos os cuidados tomados, os riscos e impactos podem não ser totalmente eliminados. Isso, a palavra mitigar, tá? Portanto, você concorda em participar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos por sua conta e risco. Está escrito no formulário. Tá? O manual afirma que os atletas do exterior precisarão fazer testes em 2 dias separados dentro de 96 horas de sua partida para o Japão. Eles também serão testados diariamente, a princípio na Vila dos Atletas, durante os Jogos. A terceira e última edição do manual será lançada em junho. Então você já sacou como é que a coisa é, né? Então a coisa já está ali nesse pé, tá certo? Então realmente só tomem cuidado, tá? Com o que vocês vão escutar por aí, porque isso aqui é o que saiu aqui no Japão agora e você vê como é que está a parte das Olimpíadas. Se os atletas vão assumir o risco e as Olimpíadas vão ser um sucesso ou não, é outros 500, mas é isso por enquanto é o que está saindo, tá? Em relação ao COI, em relação às Olimpíadas. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais!